tradução NVI, uma linguagem diferenciada talvez da sua, mas o que importa aqui é o conteúdo que a mensagem vai trazer ao nosso coração. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Em cima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Curva sua cabeça mais um momento. Senhor, louvamos o teu nome, queremos te agradecer por esse momento, a sua palavra que foi lida aqui nessa noite, e pedimos a ti, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira poderosa, traga sobre nós a revelação, traga sobre nós a edificação, traga sobre nós a cura, a restauração, o direcionamento para esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós não vamos entrar aqui no contexto histórico desse texto, desta palavra, porque o tempo não nos permite, mas nós queremos ser objetivo aqui. Nós entendemos aqui que este capítulo 6 é uma virada de chave na vida do profeta Isaías. É aqui que Deus confirma o chamado do profeta. É aqui que Deus revela a ele a proposta, os objetivos, para aquilo que ele foi chamado. Isaías já era profeta antes do capítulo 6. Isaías já era profeta. Mas aqui é como se fosse a confirmação. Aqui é o start do ministério profético do profeta Isaías. Por que eu estou dizendo isso? Porque do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 5, o profeta Isaías já exercia o cargo de profeta, já exercia esse ministério. E a mensagem dele era uma mensagem dura, era uma mensagem pesada, e a época pedia isso. A mensagem dele era mais ou menos assim: olha, ai dos pecadores, ai dos reinos, ai dos incrédulos. Está errada essa mensagem? Não está errada a mensagem. Está trazendo uma mensagem dura para os pecadores, para os reinos incrédulos, para os abomináveis. Estava trazendo uma mensagem pesada para eles. Só que ele esquecia de si. E eu aprendi isso lá no início da minha caminhada com Deus, da minha caminhada com Cristo, que quando a gente aponta o dedo para alguém, ou para quem quer que seja, nós estamos apontando
alguns dedos para a gente. A gente esquece que quando a gente taca a pedra no telhado do outro, nós também temos telhado. Quando a gente olha para a vida do outro e às vezes acusa alguém e aponta o dedo para alguém, a gente esquece que podemos também cair no mesmo erro. Mas o profeta Isaías, no capítulo 6, ele tem um vislumbre da glória de Deus. O texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta diz: eu vi o Senhor. Na sua tradução vai estar escrito assim: assentado no alto e sublime trono. Ele tem a visão do céu, ele tem a visão do trono, ele tem a visão da majestade, ele tem a visão da glória, ele tem a visão do poderio, ele tem a visão da soberania, ele tem a visão da majestade. Ele olha e vê um alto e sublime trono. O que esse trono representa para ele? Soberania, autoridade, poder e glória. O trono representa isso: soberania, autoridade, poder e glória. Quando ele olha para o céu, ele olha para o alto, ele vê o trono, ele vê a glória de Deus. E a glória de Deus, irmão, o texto diz que Deus habita na luz inacessível e nenhum dos homens viu. Mas o Isaías diz assim: eu vi o Senhor. Paulo está dizendo: nenhum dos homens viu. Isaías está dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sobre um trono. Um outro personagem da Bíblia que também vislumbrou da glória de Deus, mas não teve a audácia, a ousadia de falar que viu, foi Moisés. Quando Moisés pediu a Deus para ver a face, Deus disse: Moisés, você vai ver só a sombra, só a minha sombra você verá. Deus escondeu Moisés na rocha e passou, e Moisés viu a sombra de Deus. Mas Isaías viu, ele diz: eu vi o Senhor, eu vi a glória de Deus. Deus mostrou para Isaías o vislumbre da glória de Deus, mostrou o trono da glória de Deus. E a palavra glória, ela tem um significado muito grande. A palavra glória é um substantivo feminino que significa honra, fama, esplendor, beleza, vitória e exaltação. O texto diz que quando Isaías viu, ele viu a glória de Deus, ele viu esse esplendor, ele viu a honra de Deus, ele viu a beleza de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu a exaltação de Deus, ele viu a vitória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: em ti somos mais do que vencedores, em ti, no Senhor, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, por mais que nós passamos pelas lutas, por mais que nós passamos pelas circunstâncias adversas, nós precisamos entender que em Deus nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que é ser mais do que vencedor? É você ser vencedor por uma causa que você nem lutou. Alguém lutou por você, alguém pelejou por você, alguém venceu por você, alguém suportou coisas pesadíssimas por você no seu lugar. E esse alguém foi Cristo. E nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós vislumbramos a glória de Deus. E olha aqui, em Isaías 53 diz assim: nenhuma beleza vimos nele para que pudéssemos desejar, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós só estamos aqui, meu irmão, porque a glória de Deus se manifestou. Nós só estamos aqui porque o Verbo vivo desceu dos céus para nos dar a vitória. O Verbo vivo desceu do céu e morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, e
esse momento e nos deu a oportunidade de vivermos esta oportunidade agora, de vivermos a glória de Deus. Meus irmãos, Deus está nesse lugar aqui. Deus está nesse lugar. Quando Isaías viu a glória de Deus, olha que interessante que eu vou dizer que agora ele viu acima de Deus. Acima de Deus, o texto está dizendo que viu acima de Deus serafins, 4 serafins que voavam, e um olhava para o outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Deus é um ser tão grande, mas se revela como uma pessoa tão humilde que acima dele havia serafins. Meu irmão, Deus trabalha com pessoas. Deus não trabalha sozinho. Deus tem uma comitiva que estava lá trabalhando com ele. Deus tem uma comitiva que estava ali junto dele. Uma comitiva alada, uma comitiva poderosa. Serafim, a palavra serafins é aquele que age em fogo. Seres que agem em fogo. Seres poderosos. Estavam ali junto de Deus, trabalhando com Deus, guardando o trono de Deus. Deus não é um ser que trabalha sozinho. Por que você quer levar as coisas sozinho? Por que você quer enfrentar as coisas sozinho? Por que você quer resolver as suas coisas sozinho? Por que você quer empurrar as coisas com a barriga? Por que você não coloca as coisas na mão de Deus? Por que você não coloca as suas queixas, as suas lutas na mão de Deus? Essa luta que você está travando aí, você não vai vencer sozinha, não. Se você não colocar na mão de Deus, você não vai vencer. Você vai vencer quando você entregar na mão do Senhor. O Salmo de número 37, versículo número 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega as suas queixas ao Senhor. Entrega o seu trabalho ao Senhor. Entrega a sua luta ao Senhor. Ele que peleja por vós. Lá em Êxodo diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós buscareis. Vede o livramento que o Senhor vos dará, porque a peleja não é vossa, a luta é do Senhor. Glória! Se Deus trabalha com o cometido, por que você quer levar as coisas sozinho? Por que você não eu não coloco na mão de Deus, eu não peço oração para ninguém. Ô meu, me ajuda a oração. Não, eu vou pedir oração, eu vou achar que eu sou fraco. Oh meu irmão, peça oração, peça ajuda. Sozinho nós não vamos vencer. Sozinho nós não venceremos. Jesus não mandou para essa terra aqui fazendo as coisas sozinho. Ele tinha uma turma que andava com ele. É bem certo que ele tinha os seus mais chegados. Ele tinha 70 discípulos que ele dispensou. Vai, prega a palavra. Tinha 12 apóstolos. Dos 12 ele tinha 3 mais chegados. Dos 3 ele tinha 1. Mas nunca esteve sozinho. E quando ele se sentiu sozinho, lá no Getsemane, desceu um anjo do céu que o consolava. Eu não sei o que falou com ele, só que quando ele bradava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele dizia: todavia não seja o que eu quero, mas como o Senhor quer. E ele diz assim: o Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então Isaías viu essa glória de Deus. Quando ele viu a glória de Deus, ele olha para si. Quando ele olha para si, ele vê a miséria que ele era. Quando ele olha para si, ele já não enxerga o Isaías como era nos capítulos anteriores, do 1 até o 5. Não. Do capítulo 1 até o 5 ele dizia: ai da nação. Mas no capítulo 6 ele diz: ai da nação. Ele diz: ai de mim. Ele está olhando para o céu. E a glória de Deus é tão grande que resplandece e ilumina tudo que está ali
diante de Deus, que quando Isaías vê a glória e vê dentro de si, ele vê o reflexo dele, e ele vê as mazelas, ele vê os pecados. Não é assim? Ele vê a tragédia dele, ele vê quão miserável ele é, e ele não cita mais contra as nações, contra os pecadores, agora ele cita contra ele: ai de mim. Acabou o orgulho, despiu-se do orgulho, despiu-se, sei lá, do que ele sentia, e agora ele se humilha diante do Senhor. Ai de mim, porque eu estou perecendo. Ai de mim, porque eu vi Deus, eu vi o trono, eu vi a glória de Deus. Ele viu a insignificância, ele viu as mazelas, ele viu as fraquezas de si mesmo. Olhando para a glória, ele viu os seus pecados. Por isso que a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Inclina mais ao ouvir do que a oferecer sacrifícios. Guarda o teu pé. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Se desce do pedestal, desce desse palco, desse palanque. Às vezes é preciso a gente descer um pouquinho, meu irmão, para Deus nos exaltar. Tem uma frase que não é bíblica. Essa frase não é bíblica. O pastor pegou agora há pouco aqui, né? De mensagens estranhas, né? Tem uma frase que não é bíblica: os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico. O bíblico é assim, ó: o que se humilha, Deus o exalta. Aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exalta. Aquele que se desce de todo o seu orgulho, Deus o exalta. Eu tenho direito. Que isso? Ninguém pode falar assim comigo, não. Eu tenho os meus direitos. Às vezes é melhor se calar, porque Deus vai exaltar. Deus exaltará aquele que se humilha. Mas o que as pessoas vão dizer? Não importa o que as pessoas vão dizer, importa o que Deus vai dizer. O que importa é o que Deus pensa de nós. O que importa é o que Deus quer para nós. Quando Isaías vê a glória, ele vê as fraquezas. Quando ele vê as suas próprias fraquezas, ele se humilha, ele se prostra. E eu quero dizer isso: quanto mais perto da glória, mais sujeira aparece. É contraditório, não é, irmãos? Quanto mais perto da luz, mais sujeira aparece. Conta-se a história de um homem que morava distante da igrejinha. A igrejinha longe da casa dele, era assim um breu. E tinha a luz da casa e a luz da igreja. E eles são de casa. E de repente, naquele breu, à noite, ele cai. E ele caiu, acho que eu sujei a roupa. E ele bateu o pó da roupa. Acho que tá bom. E ele foi aproximando-se da igreja, aproximando-se da luz da igreja. Ele olhava para a sua roupa e ele via que tinha mais sujeira. Ele batia, parece que agora está melhor. E quanto mais se aproximava da igreja, mais a sujeira da roupa dele aparecia. Até que ele chegou na igreja e viu o quanto era suja a roupa dele. Quanto mais perto da glória, mais a sujeira aparece. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente entende que a gente é pecador, que a gente precisa da misericórdia, que a gente precisa da graça, que a gente não é merecedor de nada, que a gente precisa de uma cadeirinha dessa para vir ouvir uma palavra que seja a mais simples possível, mas que a gente precisa ouvir uma palavra. Eu me converti, meu irmão, lá na roça, lá no município de Igaí, num povoado chamado Campestre. E o
que tinha ali naquele lugar ali. Ele era muito simples. E eu me inspirava nele, que ele tinha um modo de pregar com uma autoridade tão grande. Não tinha estudo. A língua dele era presa. Ele não conseguia falar a palavra hipócrita. Tinha palavras que não saía, mas tinha uma autoridade. Eu falava assim: Senhor, se um dia eu for pregador, eu quero pregar igualzinho esse moço que está pregando aí. Uma palavra simples. Não tinha teologia, não tinha palavras bonitas, mas tinha unção. E a unção libertou. E a unção que despedaça o jugo, tirou aquele jugo das minhas costas. E esse ano fez 25 anos que eu entreguei a minha vida para Cristo. 25 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E aquela vida de drogas, de crime, de problemas do passado, eu abandonei para trás, meu irmão, porque uma palavra entrou no meu coração. Uma palavra simples. E a gente não valoriza as primeiras coisas. A gente não valoriza as coisas simples. A gente não dá valor nas pequenas coisas. Olha o que uma pequena coisa fez. Me deu uma família, me deu uma esposa, me deu filhos, me deu um trabalho, me deu um ministério, me deu um chamado. Oh, meu irmão, Deus fez coisas grandes na minha vida. Mas começou com coisas pequenas, com coisas simples, num banquinho, numa igrejinha, com uma palavra simples, mas cheia da unção de Deus. Meu irmão, eu quero que você saia daqui nessa noite hoje, entendendo que não importa como você entrou aqui, importa como Deus vai tratar o seu coração, importa como Deus vai agir na sua vida, importa como você vai sair daqui nesta noite. Se você vai sair daqui com a mesma história, com a mesma historinha de tristeza, contando as mesmas coisas, você vai sair daqui impactado com a palavra que Deus trouxe no seu coração, com tantas mensagens que Deus trouxe no seu coração nessa noite. Como que você vai sair daqui? Olha como que Isaías saiu dali. Primeiro ele via a glória de Deus. Aleluia. Ele via a glória de Deus. Vendo a glória de Deus, ele via a sujeira no seu coração. Aí ele pensa assim: se eu que pregava a palavra, imagino eu, no texto de Deus, imagino eu, se eu que pregava a palavra, tu nessa circunstância, imagina o resto do mundo. Aí ele tem uma visão do mundo. Aí ele tem a visão do mundo perdido. Ele tem a visão do mundo caído. Ele tem a visão dos moleques na esquina. Ele tem a visão da rapaziada, dos corotes, das moças das esquinas, sabe? Dos caídos, dos que estão na marginalidade, à margem da sociedade. E ele ouve uma voz do céu que dizia assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse brado aqui, eis-me aqui, envia a mim. É um brado que ocorreu no céu. Isaías era profeta. Ele estava profetizando algo que aconteceria. Quando Deus olhou para a terra e viu as mazelas, e viu um rapaz na esquina lá da Vila São Francisco, que vivia com 5 bochechas, maconha no bolso, vendendo só para ter um dinheirinho para usar mais maconha, para usar mais cocaína, e diz: eu não posso deixar aquele moço lá daquele jeito, eu não posso deixar aquela moça daquele jeito, aqui eu vou enviar. E o profeta Isaías profetiza algo que o Senhor disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele me viu perdido.